Vocês estão me ouvindo? Muito bem. A imagem está ok? Deixa eu só mudar bem aqui, senão vai cair. Vocês estão me vendo bem? Deixa eu só mudar aqui. Vou deixar tudo ok. Então, estão me vendo bem aí, pessoal? Deixa eu colocar aqui o outro. Vamos ficar aqui com duas telas aqui. Alô? Vou baixar aqui. Pronto. Tá chegando bem aí, pessoal, o som e a imagem? Vocês me respondem aí pelo áudio, tá bom? Porque eu estou com duas telas aqui que é para poder fazer a apresentação. Tudo bem aqui. Tá tudo bem, né? Muito bem. Deixa eu só verificar aqui para poder apresentar aqui a outra. Muito bem. Então, vocês estão me vendo por uma, estão me vendo por outra aqui, que é para eu poder apresentar. Então, vamos lá. Vou dar só mais um minutinho. Vocês vão chamando os amigos de vocês aí. Mandem mensagem no grupo, né? Mandem mensagem para que todos possam participar, para a gente começar e não perder nada da aula. Porque depois que começar, pode perder alguma coisa e atrapalhar. Me organizando aqui, estou me organizando. Agora ver, chamei os colegas de vocês, mandem mensagem para que os colegas participem. Não deixe para assistir, acho que não estão nem gravando aí, entendeu? Então, não sei nem, eu não tenho acesso a isso aí, não. Então, é melhor assistir essa aula mesmo ao vivo. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar aí. Então, vamos começar a avisar os colegas. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Meninos, vocês já estão a par do conteúdo, né? Eu recomendo que vocês assistam a aula. Recomendo que vocês assistam aí a aula com o caderno do professor Nascimento e também um caderno para vocês irem fazendo as anotações, tá bom? É um caderno do professor Nascimento de lado e um caderno aí para as anotações. Então, vamos lá. O que nós temos aqui nessa primeira imagem? A primeira imagem, ela nos mostra as camadas da atmosfera. Vamos tentar imaginar, meninos, as camadas da atmosfera da seguinte maneira. Eu não sei se vocês já assistiram corrida de Fórmula 1 ou algum tipo de corrida. Nas corridas, eles colocam uma área que eles colocam areia. Eles colocam ali areia, eles colocam material para que quando o carro ele vem em alta velocidade, ele entra naquela caixa, eles chamam de caixa de brita, né? Mas aí quando ele entra naquele material, ele diminui drasticamente a velocidade. Então vamos tentar imaginar, meninos, as camadas da atmosfera como sendo essa espécie de caixa de brita, entendeu? Então os objetos que eles vão passando aqui vão tentar penetrar na nossa atmosfera, eles têm sido amenizados aí por ela. Tá? Então, o primeiro detalhe, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é saber que você vai ter necessidade de conhecer essas camadas. Então, começando aqui da primeira, ó. Essa daqui esquece essa, tá bom? Então, vamos chamar aqui, ó, troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Tá? Então, vocês têm necessidade de saber essas camadas. Tem uma questão na prova onde você vai ter essa necessidade de saber quais são as camadas da atmosfera. Tudo bem? Então, vocês vão ter necessidade de saber essas camadas. Beleza? Muito bem. Então, aí o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, repito, é a necessidade de vocês saberem o nome dessas camadas. Temos uma questão do tipo A, uma questão do tipo B, onde você precisa saber o nome dessas camadas. Beleza? Recomendo também você procurar no seu material aí a questão ligada a maior
concentração de gases, entendeu? Por exemplo, se bem que não tem nada relacionado à questão do ozônio, não tem, deixa para lá. Mas a gente vai já falar outra questão da concentração de gases. Observe que nós temos duas imagens aqui, né? Duas imagens. Observe que essa primeira que eu estou mostrando aqui, ó, essa primeira é a troposfera. Observe que na troposfera, à medida que você aumenta a altitude, a temperatura diminui. Então, se por acaso, vamos lá, o Henrique elabora uma prova, estou vendo aí o Henrique. O Henrique elabora uma prova e pergunta para vocês, por que no final da troposfera a temperatura é negativa? O que é que você iria colocar na resposta lá do Henrique? Porque à medida que você aumenta a altitude, a temperatura diminui. PC, mas é lógico. Não, não é lógico, não. Vocês já ouviram falar na história do Ícaro, da lenda do Ícaro? Alguém já ouviu falar? Na lenda do Ícaro? A lenda do Ícaro, já ouviram? Sim. A lenda do Ícaro, ela diz, né, que o pai e o filho estavam presos numa ilha. Então lá eles montaram umas asas, né, e colocaram cera para colar ali, para segurar aquelas penas, né? E pularam, né? Quando eles pularam do penhasco, o Ícaro se empolgou muito e voava cada vez mais alto. E o pai dele avisava: Ícaro, cuidado, Ícaro, senão você vai morrer, porque você vai subir e vai ficar mais próximo do Sol e a temperatura vai aumentar. Bem, isso é errado, porque você sabe que à medida que você aumenta a altitude, na troposfera, que é essa primeira camada, a temperatura diminui. O Ícaro, na realidade, para ele pegar uma temperatura positiva, ele tinha que estar acima de 100 km, como vocês podem observar aí. Então, ó, observe que aqui, ó, a temperatura ela vai diminuindo, depois essa temperatura ela vai o quê? Ela vai aumentando, né? A temperatura ela vai aumentando aqui na estratosfera, depois essa temperatura diminui e depois a temperatura só aumenta. Então perceba mais uma vez que, ó, nessa primeira camada, a troposfera, à medida que eu aumento a altitude, a temperatura diminui. E nessa daqui, porque à medida que eu aumento a altitude, a temperatura vai aumentando. Tudo bem? Então vocês têm que saber o comportamento da temperatura em função das camadas. E observe que esse comportamento ele não é uniforme. Ele não é só aumenta a altitude, aumenta a temperatura, não só aumenta a altitude, diminui a temperatura. Tá? Ele diminui, aumenta, aí de novo diminui, depois só vai aumentar. Tranquilo? Então vamos lá, vamos retomar aqui. Então o que é que vocês têm aqui? Vocês têm que saber, em primeiro lugar, o nome dessas camadas. E repito, prova tipo A, prova tipo B, vocês vão ter necessidade de saber o nome dessas camadas. Aqui é a necessidade que eu devo ter na prova, não só nessa de geografia, mas, por exemplo, quando vocês forem fazer lá Enem ou fazer outros vestibulares, é a necessidade que você deve ter de saber o comportamento da temperatura à medida que você vai aumentando a altitude. Que esse comportamento da temperatura, eu repito, ele não é uniforme. Aumenta a altitude, diminui a troposfera, aumenta, diminui, depois só aumenta. Tranquilo? Bem, então esses dois fatos são importantes, prova tipo A, prova tipo B, vocês vão ter necessidade de saber isso aí. Bem, agora eu gostaria que vocês observassem com muita atenção essas três imagens que nós temos aí, tá? Observe essas três imagens que nós temos aqui. Eu estou vendo a galera sair aí, né? Vai sair e vai perder a aula. Vai sair e vai perder a aula. Está sendo gravada, tá, pessoal, essa aula? Mas, enfim, como eu disse, eu não tenho controle aqui para gravação. Quem abriu a sala... Não. Pois é, quem abriu a sala não fui eu, não. Então, eu não tenho controle sobre a questão da gravação. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês entram em contato com a Ilane. Muito bem. Então, ó, eu tenho aqui três imagens. Essas três imagens elas são muito importantes para a prova. Eu gostaria que vocês observassem primeiro nesse mapa que a distribuição dos desertos, olha essas áreas amarelas que tem aqui, essa distribuição dos desertos, ela não ocorre de forma aleatória, entendeu? Então, os desertos no mundo, eles não estão distribuídos de forma aleatória. Ah, não. Existe uma explicação.
Observe que a maioria dos grandes desertos do mundo está localizado próximo dos trópicos, desse local aqui, ó, que eu estou mostrando agora com a seta aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta aí para ir riscando. Tá? Então vamos lá, pegar aqui a caneta, marca texto, não, pegar a caneta. Muito bem. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Observe, ó, a maioria dos desertos está localizado em torno dessas latitudes que eu acabei de destacar para vocês, da latitude de 30 graus. Então, vamos lá. Como é o comportamento da pressão nas regiões em torno do zero? Nas regiões em torno do zero, eu tenho áreas de baixa pressão atmosférica. Então, ó, como é o comportamento da pressão nas áreas próximas ao Equador? São as áreas de permanente, né, zonas de baixa pressão. Olha aqui por quê? Olha para as minhas mãos, ó. Vou fazer aqui com minhas mãos, ó. Isso aqui é um trópico, ó. Isso aqui é um trópico, isso aqui é um trópico, isso aqui é outro trópico. Então, os ventos vêm das regiões dos trópicos, ó. Ele vem dos trópicos, olha para o desenho também, ó. Ao chegar no Equador, né, o Equador permanentemente quente, ele vai esquentar. E ao esquentar, esse ar, ele vai subir, ó. Ele vai subir. E ao subir, ele forma nuvens. E ao formar nuvens, descarrega chuva ao longo da região equatorial em todo o planeta. Então, qual é a característica das regiões próximas ao Equador em todo o mundo? São zonas mais úmidas. Só existe uma exceção, que é o nosso sertão nordestino. Mas agora, nesse momento, não é nosso objetivo falar porque que ele é seco. Mas o que eu quero que você entenda? Primeiro, zonas próximas ao Equador são zonas permanentemente de alta ou de baixa pressão. Zonas de baixa pressão. Então, ó, os ventos alísios convergem para essa região, ó, o nome, os ventos alísios convergem para essa região. Aí aqui nessa região, a tendência do ar quente é subir, formar nuvens de chuva. Agora, ó, onde é que ele vai cair aqui? Tarchelli Rawane, ó. Ó aqui, Barchelli Cleices, ó. Tinaxa Wallace, Cameron Beach, ó. Ele vai cair em torno das latitudes de 30 graus. Então, essas latitudes em torno de 30 graus são zonas de permanente alta pressão. Alta pressão. São zonas que dificultam a formação de nuvens e automaticamente são zonas mais secas. Então, eu devo associar zonas equatoriais, zonas de baixa pressão, favorecem a formação de nuvens, portanto, são zonas mais úmidas. As zonas localizadas em torno da latitude 30 graus são zonas de permanente alta pressão. Dificulta a formação de nuvens, portanto, redução da pluviosidade. Então, tanto esse desenho aqui, ó, quanto esse desenho aqui, eles estão mostrando exatamente a mesma coisa. Que os ventos convergem para essa área, ó, ele está subindo aqui, converge para essa área e ele cai em torno da latitude de 30 graus. Então, prova tipo A, prova tipo B, vocês vão ter necessidade de saber o comportamento da pressão e também com relação à pluviosidade nessas áreas. Tá entendido, galera? Tá entendido aí, pessoal? Tá? Então, na hora que encerrar a aula, aí eu volto fazendo aqui um retrospecto a respeito disso aí. Tranquilo? Então, ó, mais uma vez, os grandes desertos do mundo, eles não estão distribuídos de maneira aleatória. Né? Eles estão localizados em zonas próximas aos trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, como o mapa está mostrando, de acordo com o mapa está mostrando. Tá? Então, foi comentado isso aí. Vamos lá para a próxima. Olha aqui, esse desenho aqui, ó, tá vendo esse desenho aqui? Ele é esse desenho aqui, ó. Esse desenho que está aqui é esse desenho que está aqui. Então, ó, eu tenho aqui, ó, latitude 23, né, que é aquela coisa lá próximo do 30 graus. O trópico de Câncer, onde é que passa o trópico de Câncer? Você lembra o número dele, né? 23, 27. Então, ó, o trópico de Câncer, ele passa exatamente aqui, sobre essa área aqui, ó. Isso aqui é o Saara, isso aqui é o Kalahari, isso aqui é o Atacama, ó, isso aqui é como é que é a Austrália, ó. Austrália, toda a parte oeste da Austrália é uma região seca. Olha a Península Arábica aqui. A Arábia Saudita, meninos, 95% da Arábia Saudita é deserto. Né? Se não fosse o petróleo, o que seria daquele país? Então, ó, observe esse desenho, que eu tenho vários números aqui.
vários números. Seria bom você fazer o print, anotar isso aqui e copiar depois, tá bom? Como não está sendo gravado, você faz o print e separa logo isso aí. Então, ó, eu tenho aqui vários números. Observe. Eu tenho aqui o número 1. Ó. O que é o número 1? São ventos de superfície. Ó. Pô, é fácil de entender. Ó, ventos de superfície. O que é o número 2? Corrente convectiva. Está subindo, é lógico. Ó, vento de superfície. O número 2 é o quê? Corrente convectiva. Corrente que está o quê? Subindo. O que é o número 3? Ó, esses número 3 são ventos do quê? Frios e secos. Por que eles são secos? Porque eles perderam umidade nessa região. E frio porque alta, elevada altitude. Então está aqui o número 3, ó, vento frio e seco. Olha como é que é fácil lembrar. Ó. Vento de superfície, aqui é o que você tem como corrente convectiva. Aqui no número 3 são ventos frios e secos. Aqui o número 4 é o quê? É uma corrente advectiva ou subsidente, né? Com vento frio e seco. E chega aqui no número 5, tá? Cadê o número 5 aí? Número 5 não está aqui, ó. Número 5 só tem, aqui você só tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ó, o número 5 corresponde à área de quê? Área de alta pressão e são áreas de deserto. Nessa imagem que eu só tenho esses números aqui. Percebeu? Ó, só consigo preencher com esses números aqui. Tá? É bom você tomar cuidado disso aí, porque, por exemplo, lá na prova, poderia, agora está sendo fácil, eu estou mostrando isso aí, mas na prova já pensou o bug que pode dar, o tilt que pode dar para você? Olha como fica fácil, ó. E aquela coisa, pessoal, não tem o que tentar decorar. Tentar decorar é problema, é só tu olhar, é tentar interpretar. Olha aqui, ó, vento de superfície, ó. Tu não pode pensar que uma peste dessa daqui ou essa daqui é vento de superfície, tu não é doido? Então, ó, vento de superfície, número 1. O número 2, corrente convectiva, está subindo, aquilo que eu mostrei ainda há pouco. Esse vento ele esquenta, sobe, forma nuvens e descarrega chuva. Aí o número 3 aqui, ó. Número 3 são esses ventos frios e secos, eles são frios porque são de elevada altitude e seco porque perderam a umidade aqui na região do Equador. O 4, ele corresponde aqui, ó, a essa área. E o 6, né? O 6 aqui, ó, elemento resultante da ascensão do ar quente. O que é esse elemento resultante da ascensão do ar quente? É chuva, meu filho. É chuva. Você não tá maluquinho, né? Sei que você tá doido aí para ir assistir ali o jogo e tal, mas que é mais importante. O jogo tem todo ano. Né? É a prova. Então, ó, o número 6 seria o elemento resultante dessa ascensão do ar quente. Eu não consigo, se vocês não falarem, eu não consigo, eu só vi aqui por acaso. Não, vocês têm que falar. Se não falarem, não será respondida. Por quê? Porque eu não consigo acompanhar. Isso aqui é um celular, eu não consigo ver. Tá bom? É bom vocês abrirem o microfone e falar. Ou alguém ler. Repito, é impossível eu ter acesso a isso aí. Eu não tenho como olhar aqui. Estavam perguntando o que é essa figura 5. A figura 5 não, número 5. O que está representado no número 5, as áreas dos trópicos. Ó, isso aqui é um trópico, isso aqui é outro trópico. O que é que eu tenho nas regiões próximas aos trópicos? É zona de alta pressão ou de baixa pressão, pessoal? Eu acabei de dizer, a sala me ajuda. O número 5, próximo ao trópico, é a zona de alta pressão ou de baixa pressão, pessoal? Zona de alta pressão ou baixa pressão? Zonas de alta pressão. São regiões que favorecem a formação de nuvens ou dificulta? Dificulta a formação de nuvens. Portanto, são regiões o quê? Mais secas. Ó, acabamos de mostrar nesse desenho aqui, ó. Tá? Então, esse número que está aqui, ó, esse número que está aqui com 5 aqui, ó, ele corresponde o quê? Corresponde isso aqui, ó. As regiões que estão próximas aos trópicos. Tá? E são zonas o quê? São zonas de permanente alta pressão. Repito, dificulta a formação de nuvens. Posso passar, galera? Então, é bom vocês falarem, abrir o microfone. Repito, não é má vontade. É impossibilidade de ter acesso a isso aí. Tá bom? Bora lá. Outra coisa importante para a prova de vocês é vocês saberem os tipos de chuva e as características. Recomendo amanhã de manhã vocês darem uma olhada na anotação do professor Nascimento
e dá uma olhada com relação a esses tipos de chuva, tá bom? Vou dizer aí o que é mais importante, ó. Observa que essa que está sendo mostrada aqui, ó, eu vou até destacar aqui, essa daqui, ó, tá? Circulei aqui. Que tipo de chuva é essa? Você chama de chuva convectiva, tá aqui o nome. Chuva convectiva ou de convecção. É típica de zona tropical. Típica de zona tropical, típica de zona subtropical. Nessa região aí, as chuvas ocorrem normalmente no período do verão, são chuvas mais concentradas no turno da tarde e costuma ocorrer as chamadas chuvas torrenciais. Pessoal, chuva torrencial não é um tipo de chuva, é uma característica da chuva. Exemplo, tem aí uma pessoa aqui da sala, né, a Tarchele Rawane, aí da primeira série, ela está assistindo a aula, aliás, ela está aqui na sala, a Tarchele Rawane, a menina de vermelho, que está perto de você. Então, ela está no sábado, não tem simulado, não tem logos, não está nada, ela está de boa. Aí ela diz assim, vou para o shopping, eu vou dar uma volta no shopping, estou bonitona, tal, vou ao shopping. Se arrumou, está lá, toda bonitona, abriu a porta. O que acontece? Ela olha, o tempo está completamente, né, tomado de nuvem. Ela diz, meu Deus do céu, 3 dias chovendo agora, não vai dar para ir para o shopping. Ela dá, para você sentar aqui no sofá, está mudando ali de canal. Meia hora depois, né, ela vai lá fora, o que é que tem? Céu completamente limpo. Essa chuva é chamada de chuva torrencial. É aquela chuva muito forte e muito rápida. Elas são típicas de zonas tropicais e elas ocorrem muito mais no final da tarde para o início da noite. Né? São mais raras no turno da manhã. Pode ocorrer, é claro, mas elas são mais típicas no turno da tarde. Exemplo. Oi. É torrencial, é? Torrencial. T-O, torrencial. É aquela chuva que tu tá em casa, no feriado, no mês aí qualquer, chegou em casa, tá de boa, ligou a televisão, tá lá, programa do Datena. Datena ou qualquer outro, esses que passa a tarde. Tá lá, São Paulo embaixo d'água. Que hora normalmente é aquele ali? Finalzinho da tarde. Né? O mundo desaba ali em pouquíssimo espaço de tempo. Tranquilo? Então, essa é a chamada chuva convectiva. Essa outra aqui, chuva frontal, que é o deslocamento de duas massas de ar, as duas estão em deslocamento. Nessa daqui, o ar quente sobe, o ar frio já está parado ali. Nessa daqui, o ar quente se desloca, encontra com o ar frio que está parado. Como é o nome dessa daqui? Orográfica ou de relevo. Beleza? Então vamos aqui. Observa essas duas imagens aqui. A primeira imagem, a imagem em cima, que tipo de chuva é essa daí? Bom, lá, se fosse hoje... É uma convectiva. Chuva convectiva. Então você deve lembrar a característica dela. De baixo, que tipo de chuva é essa daí? Orográfica ou de relevo. Então eu devo saber as características, tudo bem? Então lá na prova tipo A, na prova tipo B tem um tipo de chuva, lá na prova tipo B tem outro tipo de chuva, tudo bem? E aqui são os 3 tipos, tá? Tá aqui os 3 tipos de chuva que você tem, tá bom? Chuva convectiva, chuva frontal, e aqui é a chamada chuva orográfica ou chuva de relevo, beleza? Aqui as duas que eu acabei de mostrar. As duas que estão sendo mostradas aqui. Essa é a chuva convectiva, essa aqui é a chamada chuva orográfica. Ocorre muito aqui na região da Serra do Mar, lá em São Paulo, ocorre muito isso aí. Aqui na região da Borborema também, nós temos esse tipo de chuva. Bem, vamos lá. Outra imagem importante para vocês é essa daqui. O que está sendo mostrado aí? É o chamado clima de monções. Pessoal, a Amazônia chove muito, não chove? Chove, PC. Vou te dar um número aí, anota esse número. Não vai precisar de prova de número, não. Vou te dar para tu ter uma ideia. Anota aí, 3.000 mm, 3.000 milímetros. 3.000, anotou? Na Amazônia chove todo santo dia. Então, um ano úmido, 3.000 milímetros. Sabe quanto é que pode chover aqui? Aí pode chover 7.000, 8.000 milímetros por ano. Então, não é chuva, meu filho, é dilúvio que tem aí. É chuva demais, entendeu? Tá? Então, esses ventos aí, eles são ventos chamados, naquela circulação da atmosfera, os alísios são ventos primários, né, naquela circulação, são ventos primários ou planetários, né, se você quiser anotar é bom. Os alísios e os contralísios são ventos primários ou planetários. Esses aqui são ventos chamados secundários,
E, por exemplo, as brisas são ventos locais, são ventos de circulação terciária. Então, eu preciso saber para a prova, eu preciso saber o mecanismo das moções. Eu tenho que saber. Né? Eu tenho que saber. Tipo A, tipo B, eu tenho que saber isso aqui. Então, bora lá. Como é que é o mecanismo da moção? Meu filho, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vento, preste atenção. Vento, não importa a velocidade, você está prestando atenção, tá, Tachelle Rawane? Menino vermelho. Vento, não importa a velocidade, não importa o dia da semana, não importa o mês, não importa a estação. Vento sempre se desloca de onde para onde? Da área de maior pressão para a área de menor pressão. Eu gosto sempre de usar a expressão não alta, baixa, mas de maior para menor. É da mesma coisa. Mas por que eu não uso a expressão alta? Porque tem um meninozinho danado na sala e diz assim, pensei a partir de quando é alta, a partir de quando é baixa. Eu não vou saber. Então eu uso a expressão das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Então terminou a aula. A menina de vermelho, tô cansada, vou ali para a porta de casa. Ela fica lá, o ventinho, ó, só uma brisa balançando o cabelinho dela. Só uma brisa. É porque a diferença de temperatura e pressão entre as duas áreas é pequena. Você abriu a janela, não está ventando, nenhuma folhinha balança. Naquele momento existe uma situação de grande equilíbrio ou de grande desequilíbrio? De equilíbrio. Porque quando tem equilíbrio, não tem vento. O vento é resultado dessa diferença de temperatura e pressão. Então, quanto maior a diferença, maior a velocidade do vento. O que você tem que saber? Você tem que saber, a seta está vindo nesse sentido? Tá, então isso aqui é maior, menor. A seta daqui, maior pressão, menor pressão. É uma das coisas mais fáceis que tem em geografia. É você explicar deslocamento de vento. Para onde ele está indo, sempre é menor pressão. De onde ele está partindo, sempre é maior pressão. Qual a dificuldade tem de você lembrar disso aí? Não tem dificuldade, pensar. Oi. Mas por que isso acontece? Porque acontece, nesse caso aqui, quem foi que perguntou foi a Evelyn? Isso. Evelyn, nesse caso aqui que você está olhando, ele acontece porque terra e água se aquecem e se resfriam de maneira diferente. É um princípio lá da física, né? É o que a gente chama de calor específico. Terra e água têm capacidade de aquecimento e de resfriamento diferente, é como a brisa. Por exemplo, a brisa, acho que eu botei um exemplo de brisa. Está aqui, Evelyn, olha aqui a brisa. Ó. Durante o dia, o que acontece? Ó? Durante o dia, né, você tem o deslocamento. Ó. Durante o dia, você tem o deslocamento do mar em direção à terra, durante o dia. Ou seja, até o mar está mais frio e a praia está mais quente. Por quê? Porque eles têm capacidade diferente de aquecimento e de resfriamento. Durante a noite, né? Durante a noite é diferente, ó. Ele vai da terra para o mar. Então imagina, Evelyn, já pegando aí a tua fala, imagina, por exemplo, que eu sou pescador. Sou pescador, moro lá no Luiz Corrêa, meu barco não tem motor, repito, não tem motor, só tem vela. Qual é o melhor horário para ir partir? De noite ou de madrugada, correto? Por quê? Porque o vento está indo da terra para o mar. Qual é o horário para eu voltar? De manhã. Eu vou, né, de madrugada, eu vou à noite, né? Passo lá pescando. Tanto uma maneira que vocês têm de não esquecerem. Né? Às vezes, quando você está ali na praia, pela manhã, acho que muita gente já viu aqueles pescadores chegando. Aí aquela galera vai lá olhar os peixes, para tentar comprar os peixes, teu pai já deve ter ido lá um dia, tua mãe comprar os peixes, voltou sem nada, você já foi lá tirar uma foto, né? Então ele chega durante o dia. Mas por que ele chega durante o dia? Porque o vento está empurrando na direção da Terra. Tá bom, Evelyn? Então sua pergunta é boa, interessante. Isso acontece nesse lugar aqui que você está vendo, ó, mudei a imagem, e nesse lugar aqui, por que ele acontece? Porque terra e água se aquecem e se resfriam de maneira diferente. Em Teresina, por que acontece? Porque em alguns lugares eu tenho superfícies com características diferentes. Né? Quando é só terra, porque as superfícies elas não têm a mesma característica. Por exemplo, se você tem uma área com vegetação, não tem vegetação, se tem um determinado tipo de solo, se ele é mais argiloso, é mais arenoso, tudo isso influencia, tá bom?
Agora, repito, nessa imagem específica que você está vendo das monções e das brisas, ele é resultado da diferença de aquecimento e de resfriamento diferente de terra e água, que é o tal do chamado calor específico. Tá? Qual desses momentos aí é o mais importante para a Ásia? Vocês sabem dizer? É no verão ou no inverno? Ó, lembrar que quando eu falo de verão e inverno, é verão e inverno do hemisfério norte. A linha do Equador, ela está passando aqui, galera. Ó. A linha do Equador está passando aqui para baixo. Ó. Entendeu? Então, isso aqui é hemisfério norte. Então, quando eu digo verão ou inverno, estou falando verão e inverno do hemisfério norte. Quando é que é o inverno do hemisfério norte? É de dezembro a março. Quando é que é o verão? De junho a setembro. Eles terminaram o verão deles agora. Ó, só uma curiosidade. O Paquistão quase desaparece de inundação. Se você botar aí na internet depois, as maiores enchentes que nós tivemos no Paquistão nos últimos anos, que foi resultado dessas monções aí. Muita, muita chuva. E chove muito, repito, é uma barbaridade que chove aí. Essa região é chamada de asa de monções. Então, qual é o período mais importante para eles? É o período do verão, de junho a setembro, porque é o período de chuva e é o período que eles usam para plantar. Eles plantam muito arroz aí nessa região. Tranquilo? Tranquilo, galera? Então, bora lá, vamos continuar. Então, ó, aqui eu expliquei também, já expliquei isso aqui também, aproveitei a pergunta da Evelyn e respondi aí. Tá ok, galera? Tá entendido isso aí? O que essa imagem aqui está mostrando? Ela está mostrando as monções. O mecanismo das monções é o mesmo mecanismo das brisas em qualquer vento. Eles sempre partem das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Beleza? Professor, Oi. o que é esterral? O que é o que, moça? Você pode só voltar no slide, passar? Esse aqui? É, o que é esterral, aqui na figura 2. É o nome que você dá. Algumas pessoas dão o nome de terral desse vento, que é terra-mar. Né? Não se preocupe com esse nome, não. Como é que é o nome desse vento aqui de cima? Brisa marítima e esse aqui é a brisa terrestre, tá bom? Ó, terral, terra-mar. Terra-mar. Então, ó, isso aqui, como é que nós chamamos? Brisa marítima, esse aqui é brisa o quê? Brisa terrestre. Tudo bem, Ana? Bem, então vamos lá para outra imagem. Vocês vão também necessitar, nas provas tipo A, prova tipo B, provavelmente vocês não vão encontrar um mapa como esse aí, mas vocês vão precisar saber as características das massas de ar. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não estou conseguindo. Tá aqui, caneta. Pronto. Bora lá, deixa eu botar aqui a preta. Então vamos lá. Que massa de ar? Pega o caderno do professor Nascimento aí, pega aí. Que massa de ar? Ó, a linha do Equador passa bem aqui, ó. A linha do Equador está passando aqui, tá bom? Essa massa de ar aqui, que eu vou chamar de massa de ar A, tá? Ela se origina próximo da Ilha dos Açores, então ela é bem distante do Equador, tá bom? A mais próxima que a gente tem da linha do Equador é essa daqui, ó. Então, como é o nome dessa massa de ar aqui, ó? Essa aqui é a equatorial atlântica e essa daqui é a equatorial continental. Então, bora lá. Qual das duas eu vou dizer que se origina próximo ao Equador, galera? É a A ou é a B? É a B. Aquela A, PC, mas na imagem não, meu filho, não olha questão de imagem, ela se origina próximo da Ilha dos Açores. Basta eu pegar o caderno do professor Nascimento. Ela está próxima da Ilha dos Açores, lá para o continente africano. Tanto é que quando ela chega aqui no Brasil, ela não tem muita influência no interior. Ela perdeu boa parte da umidade. Então, qualquer questão que eu encontrar sugerindo, fazendo a sugestão de uma massa de ar no Brasil que se origina próximo ao Equador, é a B. Como é a característica da B? Ela é quente e úmida. Olha como é fácil você pensar. Ó. Bora lá, botar o nome aqui. Que massa é essa daqui com a letra C? Ela é a tropical continental. Tá? Essa daqui da letra D é a tropical atlântica. E essa daqui da letra E é a polar atlântica. Tudo bem? Essa daqui é a polar atlântica. Então preste atenção. Olha só, olha aquelas histórias de não ter que decorar. Todo mundo é quente, com exceção de quem? Ó, com exceção da letra E, da polar. Então, mais uma vez, todo mundo é o quê? Todo mundo é quente, com exceção da polar. Todo mundo é úmido, com exceção de quem? Da tropical continental. Pô, não tem que decorar um negócio desse. Então, no Brasil, predominam massas o quê? Massas quentes e úmidas. Ó. A
é quente, úmida, B é quente, úmida, D é quente, úmida. Então, predomina quente, ó. A é quente, B é quente, C é quente, D é quente. Tranquilo? Então, bora lá. Qual é a característica da massa C? Ela é quente e seca. Ela se origina sobre o continente. Qual a característica da massa D? Ela se origina aí próximo ao Trópico de Capricórnio e ela é quente e é úmida. E essa outra aqui é a polar. Polar, você não é doido? A única massa polar que tem grande influência aqui no território brasileiro é essa massa aí que está representada com a letra E. Ela chega até a provocar, ó, queda de temperatura ali na região de Rondônia, na região do Acre, sul do Amazonas. Como é que é o nome desse fenômeno aí que ela provoca lá? É a friagem. Então ela termina provocando queda de temperatura ali, que é o fenômeno da friagem. Tranquilo? Bem, então vocês vão precisar saber as características dessas massas de ar. Oi. Não escutei. Qual que provoca a friagem? É a letra E, a polar atlântica. Ela entra no Brasil no período do inverno. Entendeu? A maior atuação dela é no período do inverno. Então, quando ela entra no período do inverno no Brasil, ela faz assim, ela vai dividindo. Então, uma vai lá para a região da Amazônia. Então, ó, muita gente acha Amazonas, não é Amazonas, é Amazônia. Rondônia, né? Rondônia, Acre e também ali na região do sul do Amazonas. Ó, a temperatura em Rondônia, para você ver como ela derruba muito a temperatura. A temperatura em Rondônia não é muito diferente da temperatura de Teresina. É muito diferente. Imagina Teresina fazendo 10 graus. Lá em Rondônia pode fazer 10 graus de temperatura. Beleza? Bem, então deixa eu apagar aqui. Tá ok, galera, com relação a isso aí? Tio, Diz. qual seria a única massa de ar que não é úmida? Que não é úmida é essa bem aqui, ó, que eu apaguei aqui. É a tropical continental, essa bem aqui, ó. Que é a MTC. É a única que não é úmida. Todas as outras são úmidas. Tá bom? Ó, outra coisa, a gente tá falando aqui em umidade, preste atenção. Do mesmo jeito daquela revisão anterior, na hora que chega na parte do cálculo, olha, vocês lembram que no caderno de vocês, o professor Nascimento ensinou para vocês como é que se calcula a questão da umidade relativa, da umidade relativa? Tá? Então dá uma olhada nisso aí, é um cálculo fácil, facinho. Entendeu? Outra coisa que eu peço que vocês tomem cuidado. Lá no caderno de vocês têm uma anotação, repito, não tem como, deixem de serem teimosos, não tem como eu ler o que está ali, é ali abrir o microfone e falar. Eu não tenho como acompanhar, não é má vontade. Eu não tenho condição de pegar o celular e olhar, não tem como. Beleza? Então, ó, lá o professor Nascimento, ele colocou isso aí para vocês, como é que vocês calculam isso aí. Outra, você lembra que ele botou lá o que é vários níveis, quando é que é bom a umidade, quando é que ela é boa, quando é que é ruim, quando é que precisa de atenção? Vocês vão precisar saber disso aí também. Tudo bem? Quando é que é estado de alerta, repito, vocês vão ter questão tanto para calcular a umidade, prova tipo A, prova tipo B. Depois que você calcular a umidade, você vai encontrar lá uma umidade e você vai dizer que aquela umidade, vamos imaginar, no teu cálculo lá tu encontrou a umidade 80%. Aí você vai olhar, bem, essa umidade é 80%, ela é satisfatória, ela é boa, ela é ruim? Vocês entenderam isso aí? Tá? Então, eu repito, pega ali e vê como é que faz os cálculos relacionados àquela questão da umidade. Na prova tipo A e na prova tipo B, você vai ter que saber como fazer esse cálculo. Após encontrar esse cálculo, você vai saber. Então, vamos lá. Na prova lá da Ana, a Ana pegou uma prova que a umidade que ela encontrou deu 5%. Então, a Ana vai ter que saber se aquela umidade, naquela categoria, ela é boa, é ruim, é maravilhosa, espetacular, enfim, aquelas categorias que o professor botou para vocês. Tá tranquilo com relação a isso aqui? E a atuação de massas de ar? Tá ok? Professor, quais seriam as categorias? Ele anotou no seu caderno, Ana. Tá aí no seu caderno. Se ele não anotou no seu caderno, vocês vão ter indicação na prova. Eu acho que muito provavelmente ele colocou no caderno de quantos por cento a umidade, ela é boa, de quantos por cento a umidade, ela é ruim, entendeu? Bem, se não colocou, então não vai precisar. Tudo bem? Tá ok com relação a isso aí? Sim. Mas deixa eu só relembrá-los aí, caso vocês não tenham... por exemplo, se você tem uma umidade que está entre 20% e 30%, ela é um estado de atenção.
Mas se você tem uma umidade entre 20% e 30%, ela é um estado de atenção. Se você tem uma umidade, por exemplo, entre 12% e 20%, por exemplo, nessa época do ano, a umidade está mais ou menos nisso aí você tem um estado de alerta. Tá? Então, repito, entre 12 e 20 você tem um estado de alerta. E abaixo de 12 você tem um estado de emergência. Entendeu? É um estado de emergência. Por exemplo, no centro-oeste agora, nessa época do ano, a umidade ela ficou abaixo disso. Entendeu? Pessoal, mesmo que não tenha anotado, você não vai precisar disso aí. Beleza? Repito, mesmo que ele não tenha anotado, você não vai precisar. Por quê? Porque pode ter uma indicação na prova. Basta você pegar o cálculo e saber onde é que está aquilo ali. Vocês entenderam, meninos? Mesmo que ele não tenha anotado, mas lá na prova você pode ter uma indicação disso que eu estou dizendo. PC, eu tenho que decorar isso que você está dizendo? Não. Geografia física ninguém anota. Aliás, ninguém decora. Entendeu? Geografia física ninguém decora. Então, por exemplo, esses números que eu acabei de dizer para vocês, se não tiver anotado, está lá na prova. Entendeu? Está lá na prova. Ó, isso. O que é que você tem que fazer? Repito, a Ana achou uma umidade de 12%. Ela olha lá na tabela que está lá em cima, 12% é o quê? Aí a Ana vai explicar por que aquilo é bom, aquilo é ruim. Entendeu? A umidade baixa é ruim, a umidade alta demais também é ruim. Entendeu? Mas é melhor uma alta do que uma baixa. Pessoal, tá ok com relação a isso aí? Então amanhã dá uma olhada como é que faz esses cálculos aí. Bem, vamos lá. Aqui nós temos, meninos, uma imagem que está representando a radiação solar e também representando a radiação terrestre. Aí nós temos aí o número 1, né? O pessoal que está fazendo as anotações aí, o número 1, ele está representando o efeito estufa bom e o número 2 está representando o efeito estufa ruim. Você tem que saber o que é efeito estufa bom e o que é efeito estufa ruim. Tudo bem? Olhem na anotação de vocês, o efeito estufa bom é esse efeito estufa do aumento da temperatura, aqui, tá? Na superfície, que mantém a vida no planeta. Então, esse efeito estufa bom é o efeito estufa que mantém o equilíbrio térmico do planeta, né? E possibilita o desenvolvimento da vida. Então, repito, o efeito estufa bom, que é esse que está sendo representado pelo número 1, ele mantém o equilíbrio térmico do planeta e possibilita o desenvolvimento da vida. Tudo bem? O que está sendo representado pelo 2, ele é o efeito estufa ruim, porque ele promove o aumento da temperatura, onde você tem maior concentração dos gases do efeito estufa. Tudo bem? Aí aquelas pessoas que sabem quais são os gases do efeito estufa, coloca lá, que aumenta a quantidade disso, aumenta a quantidade daquilo. Mas ficou claro, meninos, com relação a essa minha fala? Ó, bonitinho aí as expressões. Ficou até bonito, né? Até bonitinha a fala. Efeito estufa 1, que está representado pelo número 1, é o bom. Por que ele é bom? Porque ele mantém o equilíbrio térmico do planeta e ele possibilita o desenvolvimento da vida. Se não fosse, estava todo mundo aqui esturricado, como a gente fala. E o 2, ele é o efeito estufa ruim. Tá? Por quê? Porque ele promove o aumento da temperatura. Esses pinguinhos que estão aqui, o desenho lá do nascimento, quando ele faz o desenho na sala de aula, esses pinguinhos aí, eles representam essa maior concentração desses gases do efeito estufa. Tá tranquilo, galera? E aqui, já estamos caminhando para o final. Oi. Você pode explicar melhor, caso tenha uma pergunta dessa na prova, o porquê de uma umidade muito baixa ser ruim? A umidade muito baixa, ela é ruim? Deixa eu perguntar aqui primeiro na sala. Tem alguém aqui na sala que nessa época do ano sangra do nariz? Tem muita gente que nessa época do ano, ela sangra o nariz. Por quê? Porque como o vento está muito seco, termina afetando a sua... Vai afetar, você vai inalar um ar mais quente. Os médicos recomendam, por exemplo, que nessa época do ano você tem um vaporizador no seu quarto, porque mesmo você dormindo com ar-condicionado, mas o tempo está muito seco. Tá? Então ele vai trazer problemas respiratórios, ele pode provocar o sangramento do nariz, ele vai ressecar a sua pele.
Algumas pessoas ficam com a pele tão ressecada que pode até abrir pequenos cortes na pele, fica cortado. O vento é muito seco, ele termina abrindo isso aí. Tudo bem? Então, a umidade relativa do ar muito baixa, ela é ruim em função disso. Ela vai trazer problemas relacionados à pele, problemas respiratórios. Algumas pessoas podem até sangrar do nariz nessa época do ano. Tudo bem? Tudo ok, moça? Obrigada. De nada, é um prazer sempre ajudar. E aqui, a outra imagem, o que a gente tem na imagem? Você precisa saber, prova tipo A, prova tipo B, você precisa saber explicar por que à medida que eu aumento a altitude, a temperatura diminui. Porque à medida que eu diminuo a altitude, a temperatura aumenta. Isso tem a ver com as partículas do ar. Embaixo, como é? Tem a ver com o estado de agitação, né, não? Exatamente, do jeito que você está vendo ali. Embaixo, como você tem o ar, ele tem uma densidade maior, tá? Ele termina segurando, retendo mais calor. E no alto é diferente. Então, o professor Nascimento ele explica isso para vocês. Então, eu repito, prova tipo A, prova tipo B, você precisa saber explicar isso aí. Tá? Lembrando que, à medida que eu aumento a altitude, lembrando que nós estamos falando da troposfera, né, galera? Na troposfera, aumenta a altitude, a temperatura vai diminuindo. Eu tenho que saber por que embaixo a temperatura é maior, por que no alto a temperatura é menor. Tá? Então, eu vou voltar, porque como a aula ela foi gravada há pouco tempo, né, vocês podem querer dar uma olhada nisso aqui e ver as imagens novamente. Então, possibilita pelo menos ficarem com as imagens. Isso aqui é uma imagem que eu mostrei para vocês, que é o comportamento da temperatura. À medida que você aumenta a altitude, você vê que esse comportamento da temperatura, ele não é uniforme, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, as camadas, cada imagem dessa aqui, ela mostra... Deixa eu pegar aqui. Sumiu aqui o fontinho, tá aqui. Bichinho some, tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Bem, então, ó, você vê aqui como é que é o comportamento, tá vendo? Ó, o comportamento está sendo mostrado aqui, esse comportamento. Você vê que o comportamento da temperatura não é, obviamente, uniforme. Eu já expliquei que é mais para ficar as imagens que vocês podem prezar quando forem estudar. Aqui eu tenho a próxima imagem. Está aqui a próxima imagem, eu mostrei isso aqui. Lembra de tudo isso aqui quando você for estudar, que essas áreas que você tem próximas ao Equador são zonas de baixa pressão, favorece a formação de nuvens. Tá? Essa zona aqui, próximas aos trópicos, os trópicos é 23, né? Então, próximo aos trópicos 23 ou 30, são zonas permanentemente de alta pressão, dificulta a formação de nuvens. Por isso que os desertos, ó, eles estão localizados próximos aos trópicos. Aqui nós temos outro, ó, essa daqui, que algumas pessoas fizeram print, agora como está sendo gravado, você vai poder dar uma olhada. Ó, esse aqui, número 1, são ventos de superfície. Número 2, corrente convectiva. O número 3 está aqui, ó, vento frio e seco. Número 4 corresponde à corrente advectiva. E o número 1 já foi mostrado, né? E o número 6 aqui, o que é? Elemento restante da ascensão do ar quente, que é nada mais nada menos que a chuva. Você observa que está faltando aqui, nesse daqui está faltando o número 5. O que é o número 5? É uma zona permanentemente de alta pressão, com formação de desertos nessas regiões aí. Aqui nós temos, deixa eu passar, aqui nós temos os tipos de chuva, ó. Falei isso aqui, mostrei para vocês. Os tipos de chuva, está mostrando aí. Prova tipo A, prova tipo B, vocês vão ter necessidade de saber um tipo ou outro de chuva e caracterizar esse tipo de chuva. Aqui falei para vocês sobre a região das monções e aqui também sobre a região das brisas. Falou, galera? Meninos, quero desejar a vocês todos uma boa prova. Espero que a aula tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Contem sempre comigo, um grande abraço e tenham todos uma boa noite. Um abraço, galera. De nada, Isadora, é sempre um prazer ajudar. Boa noite, João, Valeu, Ana, professor. Maria. Valeu, galera, um abraço. Obrigado aí a todos que estão se manifestando. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Mariana, Ana, Rebeca. Um abraço. Um abraço. A gente se encontra por aí.
Perceba, João Heitor. Obrigado. Tchau, pessoal. Felicidade. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite, bom descanso.